Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Hoje a nossa palavra se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O mundo está em crise. Está em crise da saúde por conta da dificuldade de se lidar com esta pandemia. Está em crise política, está em crise até mesmo da natureza. A natureza também se tem revelado muito estranhamente. Nós estamos assistindo às queimadas que têm acontecido por causa da falta de chuva, grandes queimadas destruidoras, não só no Brasil, mas em outros países como os Estados Unidos também. E nós temos visto isso e nós começamos a ver todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta e percebemos, nós que estudamos a palavra do Senhor, nós sabemos quais os motivos, nós sabemos que são cumprimentos das profecias, que está chegando o momento em que o Jesus irá voltar. Mas isso, a palavra aqui hoje, ela nos mostra que antes da volta de Jesus Cristo, acontecerá a apostasia e a chegada, a revelação do homem da iniquidade, que é o anticristo. Essa é a palavra que Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, alertando aqueles. Paulo achava que aconteceria ainda nos dias deles. Mas passaram-se muitos anos e nós sabemos que agora as coisas estão muito diferentes. E nós sabemos, lendo e estudando as Escrituras, através das profecias, que os sinais dos tempos estão mostrando a proximidade da volta do Senhor Jesus. Antes será revelado o anticristo, o homem da iniquidade. Essa é a passagem de hoje. E nós percebemos o seguinte: o mundo está mudando. Por conta da pandemia, nós tivemos que mudar o nosso comportamento. Não, o mundo não será mais o mesmo depois desse ano de 2020. O mundo será totalmente diferente. Nós temos que ter cuidados que nós sabemos que nós não podemos deixar esses cuidados. A proteção, a higienização, toda a distância das pessoas, isso não passará tão rapidamente assim. Nós precisamos cuidar mais dos nossos familiares, da nossa saúde, por isso nós temos que ter todo cuidado, e todo cuidado é pouco, como diz o ditado. Então nós estamos percebendo uma grande mudança de comportamento no mundo, nas pessoas. Nós estamos percebendo coisas acontecendo absurdas também. E nós percebemos, quando estudamos a palavra do Senhor, que tudo é cumprimento, todas essas coisas são cumprimentos das profecias. E Deus tem toda a história da humanidade, toda a história nossa, Ele tem tudo traçado. E as profecias sempre se cumprem. Se cumpriram lá atrás, antes do nascimento e morte de Jesus, os profetas já haviam dito que nasceria o Jesus, nasceria o Salvador e que morreria na cruz para o perdão dos pecados. Todas essas profecias, elas se cumpriram. Em Daniel, nós vemos as profecias que estão se cumprindo também agora. E nós precisamos prestar atenção nisso. O que a igreja do Senhor pode fazer? Temer? Entrar em pânico? Não. As igrejas não tocam nesse assunto, a maioria delas, até para não causar pânico. E também porque as pessoas não dominam o assunto.
Mas o que nós precisamos fazer é não ter medo. Nós temos o Espírito Santo que nos dá força, que nos dá a coragem necessária para enfrentar todos os problemas. E a igreja é chamada, Deus traz essa palavra para chamar os cristãos, para chamar todas as pessoas a ficarem atentas para o que está acontecendo. Então, quando eu comecei o nosso vídeo, eu falei, o mundo está em crise. Crise política, crise na natureza, crise na saúde, mas tudo isso que nós estamos passando ainda não é o pior. Virão coisas piores. Nós precisamos estar atentos à geopolítica, nós precisamos estar atentos a todos os fatos, acontecimentos, as notícias, porque é a forma de nós estarmos preparados. Na verdade, a palavra principal que o Senhor quer que você receba nesta semana é: esteja preparado para a volta do Senhor. Antes do Senhor voltar, virá a apostasia, virá o homem da iniquidade, que é o anticristo. Mas nós, cristãos, precisamos estar firmes na fé. Precisamos estar estudando a palavra, sabendo, de olhos voltados para os lugares que as próprias profecias nos alertam. Neste momento, por exemplo, 2020, está acontecendo algo que chama muito a nossa atenção, que é o Pacto de Abraão, o tratado de paz entre Israel e os países, os Emirados Árabes Unidos. Prestem atenção, é um tratado de paz. Nós vemos aqui, Daniel diz que quando tudo estiver em paz, aí virá a destruição. Então, nós precisamos ficar atentos ao que está acontecendo no mundo, às notícias. Esse tratado de paz, que é o Pacto de Abraão, ele tem como intermediário o presidente Trump dos Estados Unidos. E nós, prestando atenção nisso, nós temos que estar de olhos voltados para Israel. Tudo o que acontece em Israel os cristãos precisam saber. Porque são cumprimentos das profecias. E para que nós estejamos preparados, para que nós estejamos alertas, nós precisamos estar a par de tudo o que acontece. Nós precisamos estudar a palavra, não ter medo de ler as profecias, Apocalipse, tudo que está escrito na Bíblia. Nós precisamos estar em oração, nós precisamos estar unidos, os irmãos cristãos estar unidos em oração e atentos a todos os acontecimentos de Israel e de outros lugares. Prestem muita atenção nisso. As profecias nunca deixaram de ser cumpridas, desde que venham do trono de Deus. Existem profecias falsas, vinda de pessoas que falam e, na verdade, aquilo não acontece. Por exemplo, a volta de Jesus já foi profetizada várias vezes, marcadas por datas por alguns profetas, e não aconteceu, porque não eram profecias vindas do trono de Deus. Nós precisamos de uma testificação, e nós precisamos estar em oração, porque o Senhor não deixa que seus filhos se enganem. Aqui, Deus, o Espírito Santo, através de Paulo, nos fala isso. Não vos deixe enganar. Nós não devemos estar enganados. Não acreditem em qualquer coisa. Mas se preparem em oração. Busque um pouco mais a palavra de Deus, busque conhecimento na Bíblia, enquanto você pode ter a Bíblia na sua mão. Se você pode ter a Bíblia, você tem condições de ler, de perguntar, de tirar as suas dúvidas com as pessoas que entendem, se prepare. Se prepare e prepare as pessoas. Pregue o Evangelho, leve para o maior número de pessoas que você puder, enquanto há tempo para isso, porque o tempo está se esgotando. Deus trouxe essa palavra ao meu coração para que eu pudesse levar para vocês ficarem atentos,
ficarem alertas. O que está acontecendo? Isso está escrito na palavra de Deus? Isso está nas profecias? Então, realmente, está muito próxima a volta do Senhor Jesus. Ele vai voltar e vai levar a sua igreja. E que Deus nos guarde, nos proteja, que nós sejamos levados antes que tudo aconteça de mal. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos abençoe e que o Senhor abençoe a todos vocês nesta semana, em nome de Jesus.